Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram do site e da página no Facebook Deuses e Homens. E hoje vamos falar sobre uma das personagens mais intrigantes da Bíblia. Vamos falar sobre Maria Madalena. A história de Maria Madalena, contada em romances, como o famoso romance O Código da Vinci, de Dan Brown, que depois se tornou um blockbuster no cinema, é muito conhecida pela maioria das pessoas. Segundo a história do livro O Código da Vinci, Maria Madalena foi uma das maiores conspirações na história da humanidade. Segundo o romance, a Igreja Católica teria conseguido ocultar a verdade sobre a vida amorosa de Jesus. Jesus, como qualquer bom judeu da época, teria se casado. E a esposa dele seria ninguém mais, ninguém menos do que Maria Madalena, a famosa discípula de Jesus. Segundo o romance, Jesus foi crucificado quando Maria Madalena estava grávida. Mas, segundo o romance, a mulher de Jesus conseguiu escapar para o sul da França, onde deu à luz a uma linda menina. Segundo o romance, o verdadeiro Santo Graal, tão falado, não seria um cálice no qual foi recolhido o precioso sangue de Jesus, como dizem as lendas do rei Arthur, mas na verdade o Santo Graal seria o próprio corpo de Maria Madalena. Segundo o romance, os descendentes desse casal se tornaram uma linhagem sagrada, que deu origem a uma dinastia de reis da França medieval. Pistas disso estariam espalhados pelos evangelhos apócrifos, que a Igreja suprimiu quando se tornou a instituição religiosa dominante do Império Romano. Então, essa é a história que está, nesse famoso romance escrito por Dan Brown chamado O Código da Vinci e que se tornou um blockbuster, um sucesso em Hollywood e que a maioria das pessoas assistiu e conhece bem. Agora, a questão é, será que essa história é real? Será que essa história é verdadeira? Será que isso realmente aconteceu? Será que houve essa conspiração da Igreja Católica para esconder toda essa verdade sobre Maria Madalena? Bem, essa história nós temos que convir que é um ótimo enredo, para um filme de sucesso. Inclusive, faturou alto, nas bilheterias. Mas na Bíblia é bem diferente. Maria Madalena basicamente é uma seguidora de Jesus, que testemunhou a crucificação. Nada na Bíblia indica que ela teve um relacionamento amoroso com Jesus. Segundo os 4 evangelhos chamados de canônicos, que são os evangelhos oficiais da Igreja, que inclusive estão nas Bíblias atuais, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, a história que está nesses evangelhos mostra Maria como uma seguidora de Jesus, que era uma seguidora até que tinha um certo destaque, estava sempre com ele, sempre acompanhando Jesus. Inclusive, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, relata uma ocasião em que Jesus expulsou 7 demônios que estavam em Maria Madalena. Segundo os evangelhos, ela e algumas outras mulheres acompanharam de certa distância, a crucificação de Jesus. Inclusive, o Evangelho de João mostra que Maria Madalena foi a primeira pessoa que foi no túmulo e viu o túmulo de Jesus vazio. E que também foi ela a primeira que viu Jesus ressuscitado. Então, esses relatos deixam claro que realmente Maria Madalena tem um certo destaque.
era uma discípula que tinha um certo destaque na história de Jesus. Com respeito à questão que muitos falam de Maria Madalena ter sido uma prostituta antes de se tornar uma discípula de Jesus, isso também não há nenhum indício na Bíblia que indique isso, né? Na realidade, isso não passa de uma lenda que pegou com o tempo. Inclusive, muitos religiosos fazem uma confusão, né, com aquele relato da prostituta que os judeus queriam apedrejar e que Jesus impede, dizendo: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E muitos dizem que aquela mulher seria a Maria Madalena, mas a Bíblia não destaca que aquela mulher era Maria Madalena, né? Não fala o nome dessa mulher. Em momento algum, a Bíblia identifica essa mulher do relato como sendo Maria Madalena. Então, essa questão foi simplesmente uma lenda que pegou com o tempo. Agora, se formos considerar os evangelhos apócrifos, aqueles que não se encontram nas Bíblias atuais, que não são considerados canônicos pela maioria dos religiosos, que, segundo a história, foram sendo tirados aos poucos, né, durante os 400 primeiros anos no cristianismo, né, que foram sendo deixados de lado, principalmente depois que o cristianismo se tornou a igreja oficial do Império Romano, né, e os imperadores começaram a deixar de lado esses evangelhos, né, escolheram apenas esses 4 que se encontram hoje nas Bíblias atuais e não deram apoio, né, para que os outros evangelhos que tinham na época fossem copiados, né? Então, eles foram sendo fadados ao esquecimento, mas que graças à arqueologia, né, nós estamos vendo muitos serem desenterrados, né? E temos o privilégio de ter acesso a esses relatos hoje, né, que estavam perdidos nas areias do tempo, mas que graças à arqueologia muitos estão sendo encontrados. Então, se formos analisar a história desses evangelhos ocultos, esses evangelhos apócrifos, aí a história muda um pouco, né? O retrato da história fica um pouco diferente. Porque vários desses evangelhos apócrifos retratam uma Maria Madalena como uma pessoa que tinha uma posição muito especial, né? Uma posição até acima, né, dos apóstolos de Jesus. Uma mulher sábia que tinha um relacionamento muito próximo com o seu mestre. Entretanto, não está claro em nenhum desses evangelhos apócrifos que Jesus e Maria Madalena tiveram uma relação amorosa. O sobrenome de Maria, no caso Madalena, nos dá uma interessante pista de onde ela veio. No caso, a cidade de origem dela. Porque Madalena significa Magdala. E Magdala era uma vila de pescadores que ficava a 10 quilômetros do quartel-general de Jesus, na fase adulta, na cidade de Carfanaum, segundo a lenda bíblica. Ou seja, provavelmente, se Maria Madalena realmente existiu, ela era uma das muitas pessoas que ouviram regularmente as pregações de Jesus ali nos arredores do Mar da Galileia, onde ficavam esses povoados. A primeira passagem interessante sobre Maria Madalena, que ocorre nos evangelhos apócrifos, se encontra no evangelho de Tomé. Nesse evangelho, o escritor faz uma menção a Maria Madalena no finalzinho do seu texto. Ali, nesse relato, o apóstolo Pedro coloca Maria Madalena no meio de uma discussão, com uma frase que, no mundo moderno, deixaria a maioria das pessoas horrorizada pelo teor machista da discussão. Nesse relato, Pedro faz a seguinte afirmação: Maria tem de nos deixar, pois as mulheres não são dignas de viver. Diante dessa frase de Pedro, Jesus entra em defesa de Maria Madalena, mas de uma forma que eu tenho certeza que não agradaria às feministas da atualidade. Ele diz que ia guiar ela para ela se tornar masculina, para que também se tornasse um espírito vivente, como os homens, que são espíritos viventes.
pois assim ela poderia entrar no reino dos céus. Pois no relato ele diz: toda mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus. É até difícil interpretar essa conversa estranhíssima, né, que nós observamos nesse evangelho apócrifo de Tomé. Mas uma possibilidade é que o texto ali está se referindo a uma crença da época. Porque na época havia uma crença que a capacidade de procriar, que é típica das mulheres, era algo inerentemente ruim, porque servia para atrair mais espíritos para esse mundo imperfeito. Então, uma mulher capaz de se tornar homem ajudaria a quebrar esse círculo. Um outro evangelho apócrifo que fala sobre Maria Madalena é o evangelho de Filipe. Ali, o evangelista Filipe cita Maria Madalena em 2 relatos. No primeiro, ele faz uma biografia sobre Jesus e fala sobre as 3 Marias importantíssimas na vida de Jesus. Aí ele cita a mãe de Jesus, ele cita uma outra Maria, que pode ser uma irmã carnal de Jesus, ou pode ser uma discípula, que era chamada de irmã, porque usa um termo ali um pouco confuso, que alguns tradutores não sabem ao certo se referia-se à irmã carnal ou à irmã espiritual. E fala de Maria Madalena, a terceira Maria importantíssima na vida de Jesus. A tradução literal desse relato que eu estou falando diz assim: pois Maria é o nome de sua irmã, de sua mãe e de sua companheira. Bom, agora, aí que entra a questão, né? Essa expressão companheira, será que significa que Maria Madalena era casada com Jesus? Tinha um relacionamento amoroso com Jesus? Bem, o termo grego que foi usado aí nesse trecho para traduzir a palavra companheira é kainonos. E essa expressão em grego pode significar uma pessoa que tenha uma relação amorosa, mas também pode indicar pessoas que compartilham algo importante, como, por exemplo, sócios numa empresa, né? Ou companheiros em determinada luta, em determinada ideia. Então, é um termo muito vago e, portanto, não podemos cravar, né, que essa menção no Evangelho apócrifo de Filipe indique que Maria Madalena realmente tinha um relacionamento amoroso com Jesus. Uma outra passagem no Evangelho de Filipe, que também cita Maria Madalena, ali fala que Jesus amava ela mais do que os outros discípulos e a beijava com frequência na boca. E isso até chegou a causar um certo ciúme nos outros discípulos, que perguntaram para Jesus: por que você ama ela mais do que a nós? Então, essa passagem também é uma passagem que causa uma certa confusão, né? Uma certa dúvida nas pessoas. Muitos religiosos que já leram essa passagem no Evangelho de Filipe dizem que a questão do beijo era comum. Naquela época, né, as pessoas trocarem beijos e que não necessariamente seriam beijos românticos, que envolviam um relacionamento amoroso, mesmo com pessoas de sexo diferente, né? E sobre a questão dos discípulos ficarem com ciúmes, dizendo que Jesus amava mais ela do que eles, isso eles dizem que era também comum essas discussões, porque nos próprios evangelhos considerados evangelhos canônicos, que estão nas Bíblias atuais, nós vemos vários relatos em que os apóstolos ficavam disputando para ver quem era maior, né? Para ver quem que Jesus amava mais, né? Para ver quem que Jesus colocaria numa posição superior no reino dos céus. Então, a gente vê que constantemente os apóstolos tinham essas briguinhas, essa ciumeira, né? Para saber quem Jesus amava mais, quem considerava mais. Então, isso era comum, né, entre os discípulos. Então, para muitos religiosos, esse relato do Evangelho de Filipe não significa que Jesus e Maria Madalena tiveram um relacionamento amoroso. Um outro evangelho apócrifo que também cita Maria de Madalena é o Evangelho de Maria, que muitos falam que é o Evangelho de Maria Madalena, cujo texto foi publicado em 1955, embora esse manuscrito já fosse conhecido desde 1896. Nessa narrativa,
do Evangelho Apócrifo de Maria Madalena, no final da narrativa, depois da ressurreição de Jesus, ele aparece para os discípulos e ordena que eles preguem o Evangelho pelo mundo. E depois vai embora. Aí os discípulos ficam ali se lamentando, dizendo, mas como nós vamos conseguir pregar, né, o Evangelho para os gentios, se os gentios nem mesmo pouparam Jesus, né, chegaram até a matar ele? Né? Se eles mataram Jesus, vão matar a nós também? Nesse momento de desânimo aí do pessoal, né, dos apóstolos, dos discípulos, aí Maria Madalena aparece, né, num papel fundamental. Ela se levanta e começa a falar palavras de encorajamento para os discípulos. Depois dessas palavras de Maria Madalena, os discípulos ficam mais animados. E Pedro, inclusive, chega a ela e diz: sabemos que o Salvador te amava mais do que as outras mulheres. Então fala aí para nós as palavras que você recorda, né? As palavras que ele te falou. E aí Maria diz que vai contar a eles tudo aquilo que foi ocultado. Quer dizer, que vai revelar coisas novas que Jesus tinha falado com ela. Depois de revelar esses ensinamentos ocultos que Jesus tinha falado para Maria, né, os apóstolos ficam assim achando aquilo muito estranho, né? Aqueles ensinamentos ali, os apóstolos não conseguiram digerir bem, né, essas explicações de Maria. Aí Pedro, né, começa a falar com Maria. Será que ele realmente falou isso, né? E vira para os discípulos e fala: será que o mestre realmente falou com uma mulher em segredo e não abertamente? Nisso, o discípulo Levi sai em defesa de Maria, reiterando que Jesus amava mais a ela do que a todos eles, a todos os apóstolos no caso. Né? No fim do texto, os apóstolos e a apóstola, né, parecem se reconciliar e saem dali para ir pregar o evangelho. Em resumo, essas são as partes ou os relatos dos evangelhos apócrifos que fazem menção a Maria Madalena. E aí, o que você acha? Você aí que está assistindo esse vídeo, você consegue detectar nesses relatos, nos evangelhos apócrifos, algum indício de que Jesus realmente era casado com Maria Madalena? Que Jesus tinha um relacionamento amoroso com Maria Madalena? Ou que Maria Madalena era uma discípula que tinha muito destaque, que era muito amada por Jesus, mas apenas um amor de irmão? O que você acha? No geral, nós observamos que não há aí nenhum detalhe picante, né, que indique realmente um relacionamento amoroso. Né? E nem mesmo fala sobre uma suposta gravidez de Maria Madalena. Há um consenso entre os especialistas de história do cristianismo antigo que, no início, na primeira geração cristã, Maria Madalena realmente era vista como uma discípula importante e muito próxima de Jesus. Contudo, com o tempo, né, nas segundas e terceiras gerações de cristãos, o papel das mulheres foi sendo rebaixado, né, foi ficando inferior. Nós sabemos disso porque até mesmo nos evangelhos canônicos, que são os evangelhos que existem nas Bíblias atuais, nós observamos ali algumas mulheres que realmente têm destaque. Inclusive nas cartas de Paulo, Paulo cita algumas mulheres, né, que tinham um relativo destaque na pregação, na evangelização, lá no primeiro século. Parece que nos séculos seguintes ao primeiro século do cristianismo, muitos grupos cristãos realmente diminuíram a participação feminina, né? Em parte para parecerem mais respeitáveis diante daquela sociedade machista e conservadora que existia naquela época. Os gnósticos, no entanto, podem ter sido uma exceção à regra e, em seus textos, teriam usado a figura de Maria como uma chefe, né? Uma discípula de destaque, uma apóstola em oposição a Pedro. Para muitos religiosos, Maria Madalena foi considerada na época um símbolo de um cristianismo mais aberto às mulheres. Né? E, com certeza, podemos notar que houve ali um conflito entre essas duas visões de cristianismo.
E como sabemos, a visão mais machista, a visão mais dura, né, com respeito à relação com as mulheres, é a que se sobrepôs devido à sociedade machista da época, né? E foi a visão que o Império Romano assimilou, né, e que difundiu para o mundo. Portanto, no final das contas, analisando tanto os evangelhos canônicos que existem nas Bíblias atuais como os evangelhos apócrifos, nós observamos que a questão aí era mais uma questão política. Era uma disputa de visões do cristianismo. E menos um romance, né? Esse romance aí que o Don Brown escreveu, o Código da Vinci, e que virou um filme muito famoso, né, que deu muita bilheteria, pode até ser uma história mais chamativa. Mas a história real provavelmente não apoia, né, essa conspiração católica de esconder tudo isso, de que eles foram casados, tiveram filhos, tiveram uma linhagem e etc. Provavelmente, né, havia realmente essa disputa política, né, e a visão mais machista prevaleceu. Por isso que os evangelhos canônicos é que sobreviveram, né, e que se encontram nas Bíblias atuais. Mas e você, diante de tudo isso? A que conclusão você chega? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Diga o que você acha. Se você chegou aqui nesse vídeo, até no final desse vídeo, é porque você gostou. Então não esqueça de dar o joinha aí para nós também. Isso é muito importante. Estoure esse like aí para nós. Divulgue esse vídeo, né? Compartilhe com seus contatos. E não esqueça de acionar o sininho de notificações. Eu já percebi no Analítico que a maioria das pessoas assistem nossos vídeos, mas não se inscreve em nosso canal. Mais da metade das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Então, se inscreva. Se você assiste com frequência nossos vídeos, se você está sempre aqui vendo nossos vídeos, se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante para que o nosso canal cresça e atinja mais pessoas. Você está vendo esse quadradinho aqui, ó, no cantinho? Clica nele aqui, se inscreva em nosso canal. E não apenas se inscreva, mas acione o sininho de notificações. Todo sábado, às 11 horas da manhã, nós subimos um vídeo novo. Se você acionar o sininho de notificações, você será informado sobre isso. Além disso, se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar, como sempre, na descrição dos meus vídeos, eu deixo os links aonde você pode adquirir meu livro. Meu livro é vendido nos principais sites de venda online do país, como a Livraria Cultura, Saraiva, Amazon, Submarino e até no meu próprio site. Você pode comprar o meu livro diretamente do meu site. Conheça meu site? Clica aí, www.deuseshomens.com.br. Conheça meu site e, se desejar, adquira meu livro diretamente do meu site. Se você quiser assistir os mais de 60 vídeos que nós já fizemos no nosso canal, eu vou deixar, como sempre, meus vídeos, os links aqui na descrição também. No mais, eu desejo uma excelente semana a todos e até nosso próximo vídeo.